Flamengo ganha força na hora certa. Esporro comendo solto, rapaz. Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, se inscrever, se é no sino da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tô cuidando, vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Meus amigos, o Flamengo começou os seus preparativos para encarar o Lanús. Na quinta-feira, diretamente do estádio do Maracanã, restam agora mais 2 treinos para o Flamengo sacramentar o seu título da Recopa Sul-Americana, pelo menos assim eu espero, né? Apesar do Flamengo estar atrás do placar, né? O Lanús venceu a primeira partida por 1-0 e saiu até barato, viu? Ainda bem que foi só 1-0, mas que o Flamengo trabalhe bem durante a semana. Já treinou agora na parte da tarde, às 3h30 da tarde, no CT de Undrubu. Amanhã tem mais um treino às 3h30 da tarde. Na quarta-feira tem mais um treino às 3h30 da tarde. E na quinta-feira, às 9h30 da noite, o Flamengo enfrenta a equipe do Lanús. No sábado, treino 3h30 da tarde. No domingo, treino na parte da manhã, no dia 1º de março, tá? E na quarta-feira é meu aniversário, eu só quero saber, viu? Se o Flamengo vai me dar esse presente aí na quinta, hein? Que é o título da Recopa Sul-Americana. Alô, Flamengo, hein? Não só pra mim, né? Mas pra todos nós rubro-negros, nesse momento de turbulência que a gente tá passando e que é normal, né, gente? Toda temporada tem momentos de turbulência no Flamengo, mas nesse ano ele começou um pouco a mais acentuado, com comodismo, né? Aquela coisa toda que a gente está acostumado também, infelizmente, a ver no Flamengo, sobretudo quando passa de um ano muito vencedor. Pessoal, o Flamengo vive uma expectativa de ter o Jorginho na partida de volta diante da equipe do Lanús. O último jogo do volante foi a partida diante da equipe do Corinthians, na Supercopa do Brasil, no dia 1º de fevereiro. Tá quase um mês aí parado. O Jorginho, ele ainda trata de uma lesão na coxa esquerda e é dúvida, mas o clube tenta prepará-lo para a Recopa, o que eu acho um erro. Acho um erro o Flamengo querer se reforçar ganhando esse reforço do Jorginho. Eu acho um erro porque o Jorginho não vai ter ritmo de jogo. O Jorginho se mostrou numa condição física muito abaixo naquela partida diante do Corinthians. Vai ser um jogo muito físico, o time dos caras é muito físico. Eu colocaria um time mais jovem dentro de campo, tá? Colocaria Everton Araújo, colocaria o Paquetá, colocaria, porque o Arrascaeta também, apesar de ter, né, ser um pouco mais velho, mas vai ser um time que a gente vai precisar de vigor, velho. E a gente tem que correr atrás do resultado. Então, não entendo por que o Flamengo querer correr para botar o Jorginho nesse jogo. Até mesmo que tivesse o Jorginho, eu não escalaria ele, mas o Flamengo vive a expectativa de ter ele à disposição. O volante é tratado ainda como dúvida e o retorno vai depender da resposta física durante a semana. Se vai depender, meu amigo, já tá na dúvida, é decisão, cara. Não... A lesão na parte posterior da coxa foi considerada moderada e o departamento médico é cauteloso, mas há um otimismo pela volta antecipada. O Jorginho tem se esforçado muito para isso, né? Como eu disse, a última partida dele foi contra o Corinthians e o Flamengo tem o Saúl, um problema se recuperando na realidade, né? Ele já fez a intervenção cirúrgica ali no começo do ano. E o Bruno Henrique e o Alacian também devem estar à disposição, estão praticamente quase, né? Todo o elenco do Flamengo disponível, beleza? O camisa de número 27 desfalcou o Flamengo contra a equipe do Madureira por conta de um desconforto que ele estava na região do pubis, tá? E faz um tratamento intensivo no clube para ficar à disposição. O BH já vinha atuando com essas dores ali na região do pubis e em função da relevância do jogo, ele deve ficar à disposição. Já o Alacian reclamou de dores musculares antes da semifinal contra o Botafogo, desfalcou o Flamengo das últimas 3 partidas e já iniciou o trabalho de recondicionamento, preparação física para ficar à disposição. Cara, eu acho que quanto mais gente à disposição é melhor,
mas não colocaria o Jorginho como titular, porque eu acho que é um jogo físico, vai ser um jogo muito pegado esse jogo aí, correria, e o Flamengo vai ter que acabar acelerando, vai ter que acelerar em dado momento, porque precisa do resultado, né? Também não pode começar muito querendo, porque senão erra tudo também. O único desfalque certo é o Saul mesmo, em função da situação do tornozelo esquerdo do jogador, beleza? A torcida do Flamengo fará sua parte na decisão da Recopa Sul-Americana. Mais de 55 mil ingressos foram vendidos para a decisão diante da equipe do Lanús. Contrasta, né, muito com esse jogo contra o Madureira, mas eu já disse inúmeras vezes aqui que não é culpa da torcida, é culpa da dona Rede Globo, que bota o jogo às 8h30 da noite. Para melhorar, a diretoria do Flamengo me deixa, né, ingresso a R$120, né, gente? Você já tem um horário que não é atrativo. O jogo não é atrativo. Vamos ser sinceros, o jogo não é atrativo, o horário não é atrativo. Aí o preço, cara, tinha que reduzir para gerar um estímulo ali no cara. Às vezes o cara não tem condição de ir, aí o cara vê, pô, esse aí dá para mim ir. Por quê? Porque o ingresso deixa alto e dá 20 mil pessoas realmente. Agora, o jogo da Recopa não, apesar do horário ser uma bosta também, porque é pior ainda, 9h30, né? Mas é um jogo, porra, é uma decisão, é jogo que vale taça, né? Então tem um estimulante. Ah, Pedrão, então só vai quando vale taça? Não, cara, mas essa é a realidade de todas as torcidas, sabe? O jogo que tem maior relevância vai ter mais procura. Isso aí indifere de qualquer torcida. E quando o jogo não tem tanta relevância, o horário tem que ser maneiro e o preço também tem que ser acessível, porque senão, cara, aí realmente eu achei que a torcida do Flamengo botou até muito nesse último jogo aí. Parabéns aos guerreiros que foram nesse jogo. Aí restam apenas bilhetes do setor sul, setor leste superior. Entradas custam de R$300 a R$320 para o público geral, não para o sócio-torcedor. Já será o recorde de público nessa temporada, superando quando o Flamengo venceu o Vasco por 1-0, né, no Campeonato Carioca, na estreia do time profissional, que o Maracanã contou com 50.504 torcedores presentes nessa oportunidade. Enfim, que seja mais uma vez o Flamengo feliz aí com a sua gente, conquiste esse título. Danilo explica comemorações discretas em vitória do Flamengo contra o Madureira. Não era para fazer festa. O time derrotou o Madureira e encaminhou a vaga para a final do Campeonato Carioca e vai ter um desafio tanto agora na quinta-feira contra o Lanús. E ele disse, a gente precisa de uma vez por todas recuperar a sinergia. Tá coberto de razão, Danilo. Não era mesmo para fazer festa. A vitória do Flamengo ontem era obrigação. Fazer festa, a virada contra o Lanús, ganhou o título, aí, meu irmão. Ah, Pedrão, você virou o Zé Regrinha da festa quando faz festa. Não, tô falando na minha opinião. Se você acha outra coisa, beleza. Mas, por exemplo, no react lá nos Três Irmãos, cara, também comemorei os gols do Flamengo de maneira discreta, viu? Não sei se aí na sua casa, quando o Arrascaeta fez o gol de pênalti, ou então quando você... Aí tudo bem, é o seu direito. Agora, boa, vamos! Nada mais. Quando tem terceiro gol, então, é isso aí. Show de bola. Assim, ó, joinha. Agora, na quinta-feira vai ser isso aí. Independente estiver jogando mal, jogando bem, porque vale taça. Agora, contra o Madureira, cara, é protocolar. E aos jogadores comemorar assim, no meu entendimento, eles se mostram que não estão desgarrados da realidade, sabe? E o Danilo falou, eu tenho certeza que era um reconhecimento do momento, não era para fazer festa, era obrigação nossa vencer o jogo, é o que eu tô falando. O que posso dizer sobre o jogo é nossa dedicação e seriedade. O entendimento do momento, sabemos que é um momento decisivo na quinta. O que me chateia é ouvir que a torcida do Flamengo só vem na boa, eu não concordo com isso. Na quinta, espero um Maracanã bem quente que empurre o time. Isso aí se aproveitaram, né, desse jogo aí contra o Madureira para dizer que a torcida do Flamengo não vai, sendo que a torcida tem a maior média de público do ano passado de maneira disparada, 60 mil pessoas presentes ou mais, né, de público médio no estádio do Maracanã,
Então, oportunistas se aproveitaram dessa situação para dar esse tipo de declaração. Danilo falou: o jogo de hoje servia para que a gente vencesse e recuperasse a fluidez do jogo. Não existia outro resultado, com todo respeito ao adversário, que não fosse a vitória. Pelo nível de jogadores, por todo o nosso investimento. Cara, o Danilo, ele é muito lúcido. Porque se é outro aqui, ele vai falar: ah, a gente sabe que o Madureira é uma grande equipe. Cara, velho, seja sincero, cara. Fala, cara, não é uma grande equipe. Você não tá sendo soberbo por isso. Você tá sendo espontâneo, você tá sendo real. Sabe? Não é desprezar o adversário, é você ver a realidade. Qualquer coisa fora disso é falsa modéstia. Sabe? Às vezes me irrita isso no Felipe. Ele sabe que não é grande adversário. Não, é muito difícil. Pô, não é muito difícil, cara. Senão você banaliza o difícil. Aí tudo vira difícil também. Aí todo mundo é bom, todo mundo... Eu gosto desse tipo de declaração aqui. A gente sabe como funciona, a gente quer dar uma resposta primeiro pro torcedor e depois para nós próprios. Vale um troféu, eu nunca ganhei essa competição, quero levantar, o Flamengo é do povo e, enquanto o povo estiver insatisfeito, em campo as coisas serão difíceis. A gente precisa, de uma vez por todas, recuperar a sinergia, disse o Danilo, coberto de razão. Para mim, o Danilo tinha que ser titular e faixa. Zagueiro titular e capitão do Flamengo, porque isso é postura de capitão, isso é postura de líder, tá? Já tem o seu nome marcado na história do Flamengo. Ele, inclusive, depois da declaração do Felipe Luiz lá, do Vinícius Júnior, o Danilo procurou o Felipe Luiz para tratar das declarações do jogador, do treinador. O técnico optou por não gravar um vídeo para as redes sociais, entendendo que o assunto exigia um posicionamento público ao vivo. A repercussão seguiu até a coletiva de ontem. Além do Danilo, o Felipe Luiz conversou com os capitães do Flamengo. Mas para mim tinha que ser o capitão. E o capitão tinha que ser o Danilo. Não, mas aí os outros estão mais antigos. Dane-se. O capitão líder não é o mais antigo. O capitão líder é o que tem postura de líder. Pelo menos na minha avaliação. E para mim, nesse caso, o Danilo tinha que ser o capitão e titular do Flamengo. Ele sabe exatamente onde ele está pisando. Ele sabe o que é o Flamengo. Não que os outros não saibam. Mas as colocações dele são muito específicas, sabe? Everton Araújo, após o jogo, disse: é sempre bom entender que o nosso trabalho está sendo reconhecido, mas estou feliz no Flamengo, é meu time do coração e ainda espero ganhar muitos títulos com essa camisa, declarou o jogador. Após o jogo, o goleiro da equipe do Madureira, Negrete, brincou com o Plata no confronto contra o Flamengo e pediu para o rubro-negro tirar o pé e deixar para o resultado ser decidido no jogo da volta. E o Negrete, muito bom humor, né? Após sair de uma situação difícil, tomar de 3-0, ele falou: antes de cair ali no pênalti, eu falei pro Plata: vocês apelam demais. Vocês têm jogo na quinta-feira pela Recopa, guarda as pernas aí. Quando tava 0-0, tava legal. Deixava para resolver na outra segunda. Disse, muito bom humor. Aí o goleiro da equipe do Madureira, o Negrete, muito bacana. Excelente figura aí que apareceu realmente, tá? Luiz Araújo também deu declarações sobre a partida que vai acontecer na próxima quinta-feira diante da equipe do Lanús. E ele diz: espírito de guerra. Vem da arquibancada para o campo. Como eu falo sempre, é raça. Às vezes eu não vou estar bem tecnicamente ou até equipe, mas nunca vai faltar raça e vontade de vencer com essa camisa. Você não falta raça realmente não, viu, Luiz Araújo? Você pode errar, você pode falhar, você pode tomar uma decisão errada, você pode dar um chute errado, mas o Luiz Araújo, isso nunca faltou mesmo, viu? Eu tenho mais, Luiz. Tem alguns atletas aí que deixam a desejar no quesito vontade em alguns momentos, tá? Por isso que eu não gosto de generalizar. O time tá sem vontade. Não é o time. Tem alguns atletas aí que estão de barriga cheia, tá? Ou, no mínimo, com uma confiança muito grande. A confiança, ela é boa. Mas se for demais também, você
começa a achar que é o super-homem, sabe? E você não é o super-homem. E aí é que você erra. E já era pra ter caído na real e não cai na real. O treinador não tira e o cara acaba não caindo na real, né? Continua ali. Enfim, vamos avançando aí porque tem muita coisa pra gente falar. Inclusive, tem gente que tá falando... Vamos cair na real aí, hein? BAP cobra Boto, Felipe Luiz e jogadores e o Flamengo tenta administrar o ambiente antes da decisão, segundo informação da Luiz Assado, GE. Globo. Cobranças por atuações ruins chegam ao dia a dia e sobem necessidades de resultados na Recopa Sul-Americana. No último sábado, o presidente BAP esteve no CT em Urubu. Na sexta, a delegação ganhou folga após o retorno da Argentina. No CT, o dirigente teve reuniões com a comissão técnica, com o Boto e o Felipe Luiz. O tom foi de fortes cobranças depois de um começo decepcionante de temporada. A diretoria entende que investiu alto e conseguiu a manutenção do elenco. Portanto, os resultados deveriam ser melhores. O Flamengo já perdeu a Supercopa do Brasil para o Corinthians e corre sério risco de perder também a Recopa Sul-Americana para a equipe do Lanús. Correu o risco de não se classificar no Campeonato Carioca. Aí eu ainda pego um paninho ali, porque não era, né, boa parte ali não foi o time principal. O mole que o time principal deu foi realmente contra o Fluminense, mas é um clássico, a gente sabe aquela coisa toda. Cabe ressaltar que os encontros do presidente com o técnico e o Boto são periódicos. Quando não são presencialmente, acontecem de maneira virtual. BAP costuma ir ao Ninho do Urubu a cada 10 dias. No entanto, essa reunião foi mais dura do que o usual, tá? A conversa com os jogadores é bem menos frequente, apesar de já ter acontecido antes. Mesmo assim, o clima no CT já não é mais de outros tempos. Alguns atletas já acreditam que falta diálogo e se sentem incomodados com decisões da comissão técnica. A comunicação com a direção de futebol também não é tão aberta e se estende para atletas e também outros setores do clube. O Cebolinha, por exemplo, saiu puto ontem de campo, com razão. E é normal também que o jogador saia puto com razão, saia puto de campo, mas no caso do Cebola ele tem razão, porque eu não vi motivo para substituir ele e ele estava bem na partida. Ah, mas substituiu, o time começou a fazer gol. Ah, não foi por causa da saída do Cebolinha, gente, pela madrugada. O Lino nem, sabe... Ah, a nota do Lino foi tanto... Não, achei que ele entrou e, cara, deu assistência ali, mas o Cebola estava bem melhor do que ele. Em campo, BAP tem sido figura, segundo o GE. Globo, mais frequente em decisões relacionadas ao futebol. O presidente participou da negociação pelo Lucas Paquetá e ordenou o retorno dos jogadores da equipe principal ainda no Carioca para os clássicos diante da equipe do Vasco e do Fluminense. Na renovação de Felipe Luiz, ele também apareceu. Todo o processo gerou desgaste entre as partes. Em certo momento, o treinador se sentiu exposto. Não tem que se sentir exposto. Ele colocou o ponto dele, que ele queria ganhar mais, e tinha uma possibilidade ali de colocar uma situação para sair no meio do ano. O próprio BAP falou isso já em entrevista, e o BAP não aceitava isso, e o BAP tá na razão dele de não aceitar, porque como é que você vai abrir uma situação dessa, você perde o cara no meio do ano, e aí como é que fica o Flamengo? Vai ser igual quando o Mister deixou o Flamengo, né? Então, eu acho que ele tá na razão dele de cobrar, tem que cobrar mesmo, lógico, né? Não é assediando ninguém, não é isso que ele fez, é cobrança profissional. E é isso que acontece, ó. Luiz Henrique pode trocar o Zenit pelo Flamengo se não receber proposta da Premier League. O Flamengo tem interesse na contratação do atacante, que fez história no futebol brasileiro com a camisa do Botafogo e atualmente defende o Zenit. E nenhuma equipe da Premier League se demonstra disposta à contratação do jogador, o que abre caminho para o Flamengo tentar acertar essa contratação até o dia 3 de março, ou então até mesmo, né, na próxima janela de transferências. O que você acha? Deixa aqui embaixo nos comentários, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.